Olá, seja muito bem-vindo a mais essa palestra do Centro Espírita Casa da Criança Vovô Nestor, aqui de Campinas. Eu sou Angélica Carlini, membro da equipe doutrinária do Centro Espírita, e estou aqui hoje para falar com vocês, fazer uma reflexão, construir uma reflexão sobre os passos de Jesus, ou nos passos de Jesus, como eu chamei essa reflexão. Eu quero agradecer à equipe doutrinária do Centro Espírita Casa da Criança Vovô Nestor por me convidar para participar dessa palestra. É sempre um momento de muita felicidade poder partilhar as nossas reflexões, os nossos estudos, por mais simples que eles sejam, mas é muito bom poder ter a oportunidade de partilhar com todos vocês. E também quero convidar cada um de vocês para que acompanhem os estudos e as atividades que a casa desenvolve, que mesmo nesse período em que estamos vivendo de isolamento social, têm sido muito intensos, tem muitos momentos de estudo acontecendo. E aprender sempre é muito bom. Portanto, estão todos convidados a participar dos estudos e das atividades do Centro Espírita Casa da Criança Vovô Nestor. Acompanhem pelas redes sociais, pelo Facebook ou pelo site, para ficarem informados dos dias e horários dos eventos. Apesar do ano difícil e desafiador que tivemos em 2020, finalmente nós chegamos em dezembro. E ao chegar em dezembro, os nossos pensamentos se voltam para o Natal e se voltam porque essa é a festa mais importante de todos aqueles que, como nós, se consideram cristãos, se definem como cristãos. Comemoramos o dia do Natal em 25 de dezembro, como sendo o nascimento de Jesus. Este ano, certamente, as festividades serão diferentes, com menos aglomeração de parentes, amigos, sem aquelas tradicionais festas dos locais de trabalho e todos aqueles outros vários encontros tradicionais, todos serão muito mais restritivos nesse ano. Afinal, a pandemia não terminou. O risco de contágio, de infecção, ainda está bastante presente. E as autoridades recomendam que tenhamos todos os cuidados, o uso de máscara, o uso de álcool em gel e, principalmente, evitarmos as aglomerações. Mas se essas necessidades profiláticas, em benefício da nossa saúde, vão modificar as festas, se as nossas festas, então, serão diferentes, não há motivo, no entanto, para não comemorar. E talvez essa seja uma oportunidade de nós buscarmos o verdadeiro sentido do Natal em cada um de nós. O verdadeiro sentido do nascimento de Jesus em nossas vidas. Vamos então, nesse encontro de hoje, conversar sobre o Mestre Jesus e aprender um pouco mais sobre o significado da passagem de Jesus no planeta Terra. Para o Espiritismo, Jesus e Deus são seres diferentes, entidades diferentes. Deus, conforme explica o Espírito Verdade em O Livro dos Espíritos, na primeira pergunta formulada por Allan Kardec, a resposta dos Espíritos foi que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nos ensina também o Espírito Verdade que Deus é único, porque se existissem outros deuses, não haveria uma unidade de propósito, nem unidade de poder na ordem do universo. Portanto, se Deus é único, Jesus não poderia ser Deus em nenhuma hipótese. Então, como o Espiritismo explica quem é Jesus? Jesus é Filho de Deus, como todos nós.
um filho criado como cada um de nós foi criado e conforme igualmente explica o Livro dos Espíritos. Fomos todos criados simples e ignorantes, porém com todas as possibilidades de evoluir, de se aperfeiçoar. E Jesus, nós o conhecemos em um estágio de evolução tão elevado, embora ele tenha vindo viver num planeta de provas e expiações, mas veio em missão num momento de evolução tão grande que nós até hoje não encontramos na Terra nenhum outro espírito com o mesmo grau de evolução que Jesus demonstrou durante a sua passagem no planeta. Portanto, Deus é único, criador de todas as coisas. Deus criou a cada um de nós, simples e ignorantes, com toda a possibilidade de evoluirmos e chegarmos a uma evolução de alto grau. Jesus é Filho de Deus e nós o conhecemos num grau de evolução inigualável, como não tivemos nenhum outro exemplo na Terra. Embora tenhamos conhecido pessoas muito evoluídas espiritualmente na Terra, não só no universo público, de pessoas conhecidas como Gandhi, como a irmã Dulce, pessoas caridosas, generosas, como também no nosso universo pessoal, familiar, em que sempre temos algum parente, uma tia, avó, um avô, um tio, um primo, um irmão, a mãe, quantas vezes o pai da gente tem uma evolução espiritual que se destaca, uma evolução espiritual que nos emociona, mas nenhum deles, por mais que os amemos, teve a evolução espiritual que a gente conheceu em Jesus. O próprio Jesus, em seus ensinamentos, fez questão de esclarecer que ele não era Deus. Em várias passagens dos evangelhos, nós encontramos a afirmação do próprio Jesus de que ele era filho de Deus e não o próprio Deus. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso está no capítulo 17, versículo 3 do Evangelho de João. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Também em João, no capítulo 12, versículo 49 e 50, nós vamos encontrar uma outra frase bem explicativa. Jesus diz: meu Pai me enviou. Foi quem me prescreveu por mandamento seu o que devo dizer e como devo falar. Mais uma demonstração clara de que Jesus e Deus são diferentes. Também no capítulo 8, versículo 28 do mesmo Evangelho de João, está dito: nada faço de mim mesmo, mas digo o que meu Pai me ensinou. Com todo o seu espírito evoluído, Jesus, na sua humildade, reconhecia que não era o Deus criador de todas as coisas, causa suprema de todas as coisas, que era um enviado, um mensageiro que estava a serviço de Deus e que todas as lições que trazia havia aprendido com Deus. Uma prova irrefutável da grande humildade de Jesus. Há dúvida entre os historiadores e pesquisadores sobre o fato de Jesus ter realmente existido. É preciso que se diga isso. Há quem duvide de que isso tenha realmente acontecido. E por que existe essa dúvida? Porque os historiadores e pesquisadores não encontram documentos, registros oficiais, comprovações fiéis, fidedignas, nada que possa materialmente, documentalmente, atestar de forma induvidosa a presença de Jesus na Terra
no período em que os judeus estavam sob domínio romano e também em nenhum outro período histórico. Aliás, as dúvidas são recorrentes. Existem dúvidas sobre a data de nascimento de Jesus, sobre o local, sobre ter ou não havido o censo que supostamente teria obrigado Maria, já grávida, em estado adiantado, e José, seu marido, a se deslocarem por muitos quilômetros para além de sua casa para atender a ordem do imperador romano César Augusto. A cena famosa, cena comovente da manjedoura de palha, em que Maria deu à luz ao menino Jesus, cercada pelos animais simples que se eternizaram nos presépios em todo o mundo cristão, a chegada dos reis magos com seus presentes para o menino recém-nascido, tudo isso, toda essa simbologia que nos toca e que nos comove tanto, tudo isso pode ter sido apenas imaginação de tantos quantos se emocionaram no mundo inteiro, como nós, com essa linda história de amor. Os dados da realidade parecem não confirmar que Jesus tenha nascido daquela forma, naquele momento, com toda essa simbologia que a gente mencionou. Mas eu gostaria de perguntar a você, o que importa isso, afinal de contas? Por que nós precisamos de uma prova material da presença de Jesus entre nós num dado específico momento histórico da humanidade? O que é incontestável é que as lições de Jesus chegaram até nós pela narrativa dos apóstolos, Marcos, Mateus, João e Lucas, e as lições que chegaram a nós pelo Novo Testamento foram depois confirmadas e explicadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o terceiro livro a ser publicado das obras básicas codificadas por Allan Kardec a partir de 1857, na França, onde Kardec nasceu e morou durante toda a sua vida. Há alguma função ou alguma finalidade pesquisar se o nascimento de Jesus foi ou não em dezembro? Tem função pesquisar a vida do menino e do adolescente, e mesmo na sua fase adulta, até os 30 anos, quando ele então surge como pregador de uma nova moral? Há finalidade em conhecer aspectos da política, das relações econômicas e sociais da época em que Jesus nasceu e que Jesus viveu? Eu penso que sim, que sem dúvida é relevante que a gente aumente o nosso conhecimento para tentar compreender um pouco mais como era o mundo real em que Jesus viveu. Como era o mundo sociopolítico, econômico, as relações de poder institucional, como é que ocorriam os trabalhos na época, como é que se dava a produção dos bens que eram utilizados pelas pessoas. É importante. Talvez só assim, conhecendo um pouco melhor essas peculiaridades daquela época, a gente consiga perceber a força das palavras, a força dos ensinamentos e, principalmente, a força dos exemplos de Jesus naquele momento histórico. As palavras de Jesus ganham um sentido ampliado, muito maior, eu diria, quando nos deslocamos para aquele mundo da época, que era um mundo de injustiça, de violência, um mundo de extremas dificuldades. Nesse mundo de violência, de injustiça e de dificuldades, é que as palavras de Jesus foram proferidas. Era um mundo conturbado politicamente, terra
ocupada por romanos que se consideravam naquele momento os donos do mundo. E não era só uma forma de dizer, eles se consideravam donos de tudo o que haviam dominado, de tudo que haviam invadido. Isso incluía, para que vocês tenham uma ideia, o mar Mediterrâneo, que os romanos chamavam de Mare Nostrum, o nosso mar. Quer dizer, era uma arrogância, um sentido de poder infinito, a ponto de se considerar dono de um mar, o mar Mediterrâneo. Os judeus, que eram dominados pelo poder político e econômico dos romanos, estavam revoltados por não serem os únicos donos de suas próprias terras, de não serem donos de sua produção, de serem espoliados pelo pagamento de impostos excessivos e, não raro, tremendamente injustos, porque não havia nenhuma contrapartida ao pagamento de tributos. Os judeus se viam ameaçados constantemente pela violência romana e por traições. Aquele era um mundo árido, difícil, de espíritos duros, extremamente apegados à materialidade do mundo, como se ela fosse a única forma de significado das coisas. Nesse mundo, que ainda tem tantas características semelhantes ao nosso, nesse mundo é que Jesus trouxe as lições de amor, humildade, tolerância e bondade, que até hoje nós nos esforçamos para compreender e ainda mais nos esforçamos para praticar. E tão importante quanto as lições e as pregações de Jesus foram os exemplos e a forma como ele viveu aquilo tudo que ele próprio ensinava. Jesus estava sempre cercado pela multidão. Ele reuniu os seus discípulos, como sabemos, e percorreu a Galiléia pregando, realizando curas, afastando os espíritos obsessores das pessoas. Jesus caminhou, viajou na companhia de seus discípulos, levando esperança, amor e fraternidade. E por onde ele passou, a multidão o acompanhava. Onde quer que ele estivesse, a multidão o seguia. Dona Teresinha de Oliveira, em seu livro Estudos Espíritas do Evangelho, explica que a qualquer hora, em qualquer lugar, Jesus era acompanhado por uma multidão. E por vezes, essa multidão não permitia sequer que ele tivesse tempo para se alimentar, para repousar ou até para meditar. Mateus, no capítulo 9, versículo 36 de seu evangelho, relata que Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Aquele mundo difícil, aquele mundo cheio de dificuldades, a presença de Jesus significava para as pessoas uma esperança. E elas o seguiam atrás dessa esperança, em busca dessa esperança. Mateus relata que a multidão ficava impressionada com a sua doutrina e se alegrava com todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Esse é o sentido da esperança. A multidão identificava em Jesus que ali havia algo diferente e que esse diferente era para melhor. Não era um diferente para tornar as coisas piores do que elas já eram. Era um diferente que trazia um sentido novo para a vida das pessoas. Lucas, no capítulo 8, versículo 40 do seu evangelho, conta que a multidão recebia Jesus com alegria, com demonstrações de apreço. Por isso convidava Jesus para as refeições, nas suas casas,
E ele aceitava, porque podia utilizar aquele momento para ministrar mais ensinamentos, como fez inúmeras vezes, enquanto dividia os alimentos com aqueles que estavam à sua volta. Agora, se havia alegria de uma parte da multidão, se havia todo esse sentido de esperança, é preciso ser realista também para lembrar que nem todos aceitavam Jesus. Isso é verdade. Ele foi rejeitado na própria Nazaré, sua terra de infância, sua terra onde ele passou a mocidade. Lá, alguns samaritanos se recusaram a hospedá-lo, porque prevalecia um preconceito tribal de que ele não era bem-vindo. E era muito comum esse preconceito tribal naquela época. Mas foi mais do que simples preconceito. Jesus foi acusado de enganar o povo. Foi acusado de violar as leis de Moisés. Foi acusado de blasfemar ao dizer que era filho de Deus, porque supostamente ele estaria querendo dizer que ele era igual a Deus. As acusações foram tantas e tão diversificadas que Jesus foi acusado até de ser glutão, alguém que comia demais, alguém que tinha o hábito da gula, glutão porque comia demais. Justo Jesus, que vivia de uma forma tão simples, vivia de uma forma tão modesta em todos os sentidos. Ele foi acusado de ser bebedor de vinho, foi acusado de ser amigo de publicanos. Mas a acusação que eu mais gosto e que mais representa o que Jesus significou para aquela época é que ele foi acusado de ser amigo de pecadores, como se existissem naquele momento ou em qualquer outro momento da história da humanidade pessoas perfeitas que pudessem apontar o dedo dizendo aquele é um pecador, aquele não deve ser amigo de ninguém, como se não fôssemos todos nós simples pecadores, como se não fôssemos todos nós aqueles que não entenderam ainda as leis de Deus e não a cumprem em sua totalidade. Mas Jesus não foi e nem precisou ser uma unanimidade. Aliás, ele não é uma unanimidade até hoje. O seu desencarne, crucificado entre dois ladrões comuns, cercado por uma multidão furiosa, que apreciava mais o espetáculo da violência do que eventualmente o cumprimento de uma pena justa, tudo isso tem um enorme simbolismo, um enorme significado ao qual nós devemos dedicar as nossas mais atentas reflexões. Acompanhar os passos de Jesus, como essa nossa reflexão propõe, é muito mais que conhecer detalhes da sua caminhada sobre a Terra, na curta passagem que ele teve no planeta. Acompanhar os passos de Jesus é compreender o significado de sua mensagem e praticar seus ensinamentos, cada um de nós, com sinceridade, coragem e muita humildade. O Evangelho segundo o Espiritismo começa com um capítulo denominado Não Vim Destruir a Lei, com a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, capítulo 5, versículos 17 e 18, em que Jesus afirma: Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o último J e o último ponto. Vamos analisar essas palavras com toda a atenção. O céu e a terra não passarão enquanto tudo o que está na lei
não seja cumprido perfeitamente. Não basta que seja cumprido, deverá ser cumprido perfeitamente. E o céu e a terra não passarão, ou seja, não haverá evolução verdadeira enquanto a lei não for cumprida perfeitamente. Não é pouco. É cumprir a lei perfeitamente se quisermos evoluir. Seguir os passos de Jesus, praticar suas lições, é, portanto, como ele mesmo explica, nosso único caminho de evolução. A nossa única possibilidade de evolução. Só avançaremos espiritualmente e teremos direito de viver em mundos mais avançados se formos verdadeiramente praticantes das lições do Mestre, que não veio destruir a lei, mas renová-la, dar a ela seu verdadeiro sentido, adequá-la aos homens de sua época, que já eram diferentes dos homens do tempo de Moisés. Mas, mesmo assim, ainda era preciso ser simples e objetivo naquela época de Jesus, para que a humanidade pudesse compreendê-lo. E Jesus fez isso, como um magnífico educador que era, e sintetizou seus ensinamentos em uma frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, o céu e a terra não passarão enquanto tudo que está na lei não seja cumprido. Se nós nos perguntarmos, mas então, afinal, o que é que está na lei? O que é preciso cumprir perfeitamente para que se possa avançar, para que se possa ir ao céu, para que se possa superar o planeta em que vivemos e ir a outros mais evoluídos? O que é preciso fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Kardec nos ensina que Jesus veio ao mundo ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a da terra, mas a do reino dos céus. Ensinou a todos nós o caminho que nos conduz até lá, os meios para nos reconciliarmos com Deus e prevenir sobre o andamento das coisas que virão, para que se cumpram os destinos humanos de evolução. Lá atrás, perguntado por Pilatos se era rei, Jesus se limitou a dizer: meu reino não é desse mundo. Jesus claramente afirmou para todos nós a existência de uma vida futura, que deveria ser e deve ser sempre a principal preocupação dos homens da Terra. Mais tarde, o Espiritismo veio explicar detalhadamente a mediunidade, como ela funciona e como ela pode viabilizar o contato intermediado pelos médiuns, que permite a todos nós comprovar a existência de outros mundos, comprovar a existência de outras moradas da casa do Pai Celestial. E mais, comprovar que muitos desses mundos são melhores, são mais evoluídos e que alcançá-los, viver neles, depende exclusivamente da nossa capacidade de seguir os passos de Jesus. Jesus nos explicou claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, como está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. E convidou a todos nós para a vida mais plena, em paz,
com harmonia e amor. Quando nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso também em João, no capítulo 8, versículo 32. É comovente. Eu diria para vocês que é profundamente tocante revisitar essas palavras de Jesus nesse momento da história da humanidade em que todos estamos tão tocados, tão machucados, tão sofridos com todas as dificuldades que o planeta Terra tem passado. Muitas vezes não são nem dificuldades nossas pessoais, são dificuldades daqueles que estão à nossa volta, colegas de trabalho, companheiros do mundo do trabalho, colegas da vizinhança, parentes mais próximos, mais distantes, amigos mais próximos, às vezes um pouco mais distantes. Mas, ou a humanidade em geral, aquilo que a gente tem acompanhado do sofrimento no Brasil, em outros países do mundo. Mas quando a gente revisita as palavras de Jesus e entende toda essa lógica evolutiva que Jesus já nos contava lá atrás, quando a gente entende todo o significado do que é preciso passar aqui no planeta Terra para que a gente possa desenvolver a nossa evolução, quando a gente revisita essas palavras, reflete sobre elas, volta a pensar sobre elas, porque são palavras que todos nós as conhecemos, isso dá uma nova dimensão. É como se uma lufada de ar fresco entrasse pelos nossos pulmões adentro, nos convidando a ter cada vez mais coragem e persistência. Amar a Deus, amar ao próximo, viver a vida espiritual com muito mais vigor do que a vida material. Acreditar com fé pura e verdadeira na justiça e na bondade de Deus. Esses são os pontos essenciais se quisermos seguir os passos de Jesus. E Jesus ainda generosamente nos indicou os instrumentos que devemos utilizar para poder seguirmos seus passos no rumo da evolução. Jesus nos convidou à bondade, à humildade, à resignação para com nossas dores e dificuldades. Jesus nos convidou ao perdão para com aqueles que nos agridem, nos perturbam, nos perseguem. Jesus nos convidou à compaixão e à caridade indistintamente para com todos aqueles que são nossos irmãos na terra. Fácil? Não é. Mas impossível também não. Veja que a nossa reflexão de hoje é sobre os passos e não sobre os saltos. Não vamos evoluir por meio de saltos olímpicos, quebrando recordes. Nós vamos evoluir passo a passo, pouco a pouco, dia após dia. Cada passo, uma pequena conquista. Cada passo, uma pequena vitória sobre os nossos instintos tão negativos, tão perversos. Cada passo, um gesto verdadeiro de evolução. E muitos tropeços também, claro. Tombos, ferimentos, tombos que vão nos obrigar a parar para recuperar o fôlego, o ânimo, a coragem. É natural que existam tombos. A estrada que nós temos que caminhar não é pavimentada de forma homogênea, não é um gramado verde, plano, regular. Não, não, não. A estrada da evolução é árida, meus amigos. É cheia de curvas, de pedras, tem subidas íngremes, ladeiras lamacentas que nos empurram para escorregões, tombos que causam ferimento. É a estrada que nós próprios construímos e na qual agora
nos cabe caminhar. Caminhar passo a passo, pouco a pouco, minuto a minuto, sem pressa. E sempre com as mãos de Jesus a nos mostrarem o caminho e a segurarem as nossas próprias mãos no momento de nos reerguer e nos auxiliar a retomar a marcha. Passo a passo, minuto a minuto, pouco a pouco. Nesse dezembro, que encerra um ano tão difícil e desafiador, o ano da pandemia da Covid-19, com todas as dificuldades que ela criou e ainda tem criado para todos nós e para toda a humanidade, nesse dezembro exatamente, a mensagem do Cristo precisa estar muito viva em nossos corações. Para além das alegorias, das fantasias que cercam a data do nascimento de Jesus em 25 de dezembro, é preciso tomar a simplicidade da manjedoura como um símbolo a iluminar nossos atos e as nossas palavras. Vinícius nos ensina, numa linda mensagem que ele escreveu, chamada A Manjedoura de Belém, nesse livro, Em Torno do Mestre, nos ensina que vemos naquela manjedoura, onde outrora Maria deitou o menino Jesus, depois de enfaixá-lo cuidadosamente, um símbolo eloquente, cheio de encanto e de sabedoria. Os símbolos valem pelas ideias que representam. Eles têm corpo e alma, diz Vinícius. Constituem esplêndidos aparelhamentos de ensino e de aprendizagem. A manjedoura de Belém está nesse caso. É um símbolo empolgante. Ela alegoriza o coração humano, onde deve realizar-se o nascimento do Mestre e Senhor da humanidade. Para receber Jesus, uma só condição se nos impõe: que o nosso coração adquira aquele caráter de humildade que caracteriza a manjedoura. É tudo, diz Vinícius, é só isso. O mais virá pela influência do poder de Jesus e da vitalidade fecundante que seu Espírito nos comunicará. Para receber Jesus, uma só condição se impõe. Estou repetindo. Aquele cunho de humildade que caracteriza a manjedoura. Se nós precisamos de um símbolo nesse Natal, se nós precisamos ainda de símbolos que nos motivem, que nos comovam, que nos incitem a mudar de atitude, que a gente comece então por esse símbolo de 25 de dezembro, a manjedoura em que Jesus foi colocado após o seu nascimento. Que a simplicidade, que a humildade da manjedoura, do que ela simboliza, esteja em nossos corações verdadeiramente, para que Jesus possa nascer de novo em nós, nesse Natal de 2020. Que o amor do Mestre Jesus esteja em cada um de nós, no mês inteiro de dezembro e no ano inteiro de 2021, que virá muito proximamente. Que nós, a partir deste dezembro,
Sejamos servidores de Jesus. Sigamos passo a passo com Jesus, caminhando para a evolução. E lembrando que essa evolução não se fará por saltos, que essa evolução se fará passo a passo, minuto a minuto, com calma, tranquilidade, com muita fé e com a certeza de que as mãos de Jesus guiam nossos passos e estão sempre prontas a abraçar nossas próprias mãos, a se entrelaçar com nossas próprias mãos, porque nós nunca estamos sós. Eu vou esperar todos vocês em 2021, a partir do mês de março, para os encontros que faremos, que vamos chamar de estudos nos passos de Jesus. Nós faremos aos sábados, muito provavelmente das 10 às 11h30 da manhã, no Centro Espírita Casa da Criança Vovô Nestor. Ou faremos virtualmente, se ainda não tivermos retornado aos nossos encontros presenciais. Acompanhe as informações do Facebook, acompanhe as informações do site do nosso centro, para que você possa ficar informado de quando nós vamos começar esses estudos, que vão se chamar Nos Passos de Jesus. Que o Mestre Jesus esteja cada um de nós nesse mês de dezembro, esteja com cada um de nós no ano de 2021 que já se avizinha e principalmente esteja com cada um de nós, com seus ensinamentos e com o encorajamento que esses ensinamentos nos trazem em cada minuto de nossas vidas aqui nesta encarnação. Um grande abraço fraterno a você, a toda a sua família. Muito obrigado por estar conosco nesse momento e sigamos em paz com Jesus, passo a passo. Muito obrigado.